História de Santo Afonso Maria de Ligório. Nascido em 27 de setembro de 1696, na vila de Marianella, na cidade de Nápoles, Itália, Afonso de Ligório era filho de família cristã, nobre e rica. Seus pais perceberam logo que Afonso tinha uma inteligência privilegiada. Por isso, fizeram questão de dar a ele as condições para ele estudar nas melhores escolas e universidades. Seu pai dedicava-se a prepará-lo nos estudos e sua mãe ocupava-se em formá-lo na fé cristã. E, de fato, sua mãe fez dele um cristão fervoroso. Além disso, Afonso destacou-se como escritor, poeta e músico. Com apenas 16 anos já era advogado, tendo conseguido o doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. O brilhante jovem advogado Afonso de Ligório começou a exercer sua profissão no Fórum de Nápoles. Ao mesmo tempo, cultivava uma intensa vida espiritual. Por enxergar a corrupção entre os detentores do poder, ele decidiu nunca advogar em favor da corte. Fora a corte, atendia a todos com a mesma atenção e empenho. Mas fazia questão de dar o primeiro lugar de seus atendimentos aos pobres, aqueles que não teriam como pagar os honorários de um advogado. Após 10 anos de trabalho intenso, Afonso de Ligório tornou-se um advogado de sucesso, famoso em toda a Itália. Porém, a política lhe reservava uma triste surpresa. Por causa da influência de alguns poderosos, ele perdeu uma causa importante, injustamente. A perda dessa causa teve uma enorme repercussão, prejudicando uma faixa social menos favorecida. Isso fez com que ele tivesse uma grande desilusão. Ele já vinha refletindo e escrevendo sobre a corrupção moral de sua época. Assim, depois desse fato, ele abandonou tudo e decidiu entrar para a vida religiosa. O pai de Santo Afonso, a princípio, não queria que ele seguisse a vida religiosa. Porém, quando percebeu a alegria do filho renunciar aos títulos de nobreza e à herança, aceitou e viu que era essa sua vocação. Afonso estudou teologia e foi ordenado padre aos 30 anos, no ano 1726. Na ocasião, acrescentou o nome de Maria a seu sobrenome, como forma de prestar homenagem a Jesus Cristo, através de sua mãe. A partir daí, todos os seus talentos e inteligência foram colocados a serviço do Evangelho. Logo destacou-se sua caridade e bondade para com os pobres. Tinha especial apreço em levar conforto espiritual a todos. Tornou-se um grande pregador, mesclando a ciência da oratória com o poder de Deus. Suas palavras reconciliavam inimigos, orientavam os desnorteados, consolavam os aflitos e curava corações. Santo Afonso tinha um poderoso lema de vida, tirado do Evangelho de São Lucas. Deus me enviou para evangelizar os pobres. Para melhor viver e aplicar este lema, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que ficou conhecida em todo o mundo como a Congregação dos Padres Redentoristas. A missão dos redentoristas é exclusivamente a da pregação aos pobres, procurando regiões de população menosprezada, levando missões e retiros espirituais. O próprio Santo Afonso foi missionário no sul da Itália, reunindo multidões, pregando a palavra de Deus, ensinando tudo sobre a devoção a Maria. Além disso, ele mesclava sua atividade missionária com a de escritor. Escreveu livros importantes de conteúdo ascético e teológico. Por causa de sua obra falada e escrita, muitas conversões aconteceram. No ano de 1762, o Papa convidou Santo Afonso para ser o bispo da diocese de Santa Águeda dos Goldos. Ele aceitou
e foi bispo dessa diocese durante 13 anos. Ao final desse tempo, ele se retirou para um convento dos redentoristas, impossibilitado de continuar à frente da diocese por causa de uma artrite degenerativa deformante. Mas, no convento, ele não ficou parado. Já quase cego e paralítico, ele completou sua obra literária extensa e importantíssima. Ele escreveu nada menos que 120 livros e tratados. Entre os mais conhecidos, destacam-se Glórias de Maria, Teologia Moral, Visitas ao Santíssimo Sacramento e o Tratado sobre a Oração. Santo Afonso Maria de Ligório viveu ainda 12 anos, passando por muito sofrimento físico, e veio a falecer com 91 anos. Era o dia 1º de agosto de 1787, na cidade de Salerno, Itália. Foi canonizado no ano 1839. Alguns anos mais tarde, em 1871, foi declarado doutor da Igreja. Em 1950, o Papa Pio XII declarou padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral. História de Santo Afonso Maria de Ligório, texto extraído do site Cruz Terra Santa. Oração a Santo Afonso. Senhor, concedei-me, pelos méritos de Santo Afonso Maria de Ligório, o dom do verdadeiro amor fraternal. Com vossa graça, ajudai-me, pois não quero mais julgar, condenar, desprezar, excluir. Que eu tenha humildade para orientar, para aceitar os meus defeitos e procurar melhorá-los. Amém. Maria, espelho da justiça, rogai por nós. Gosta também de Santo Afonso Maria de Ligório? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.